Vamos dar sequência então aqui ao Linha de Frente, porque o governo federal anunciou ontem que vai garantir a desoneração das prefeituras em 2024 e também buscar um acordo com o Congresso Nacional para que haja um aumento gradual nos próximos anos. E com isso, a alíquota da desoneração da folha de municípios com até 156 mil habitantes será mantida em 8% durante agora o ano de 2024 e a reoneração até 20% deve ocorrer gradualmente a partir de 2025, mas ainda de forma indefinida. E em conversa com jornalistas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou esse acordo. Vamos acompanhá-lo. Eu considero que a grande maioria das reivindicações do municipalismo, da Confederação dos Municípios, da Frente de Prefeitos e das associações, nesse instante, sendo noticiado pelo Padilha e pelo ministro Haddad, estão sendo atendidas pelo governo federal. Isso envolve, basicamente, a renegociação das dívidas previdenciárias. Os municípios também reivindicaram a solução em relação à limitação dos pagamentos de precatórios e também relativamente a uma preocupação que os municípios têm, essa é uma discussão um pouco mais ampla em relação ao sistema previdenciário dos municípios. João Belucci, a Mônica apontou, aí ele tem que falar sobre isso. Por que você tem que falar sobre isso, João? Eu não sei também, mas o que me chama a atenção nesse tema é que o Rodrigo Pacheco é do PSD, e o PSD é o partido que mais tem prefeituras, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo, tem mais que o dobro, que o segundo. Então tem um caráter eleitoral gritante, né, muito grande nessa decisão. São para prefeituras menores, mas isso tem um impacto direto na eleição, isso é inegável. E a gente vê que todas as decisões tomadas, né, pelo Congresso, pelo Executivo, nesses anos de eleição, né, que é a cada 2 anos no Brasil, é inegável o impacto eleitoral. E o Rodrigo Pacheco acaba, na verdade, atendendo a um pleito que beneficia de alguma forma o seu próprio partido. Então, o caráter eleitoral é inegável. Infelizmente, até na própria tragédia, a gente vê muitos políticos já capitalizando politicamente a tragédia, que é triste, mas acontece. Então, vejo esse enorme caráter eleitoral. Infelizmente, agora, o ideal seria a desoneração geral para todos, mas como o governo não tem uma agenda clara, é um governo que vive essencialmente de narrativa, então precisa de caixa a todo instante, buscar caixa e, na medida do possível, pôr a culpa nisso no Congresso. Mônica Rosenberg, eu quero ouvi-la agora justamente para falar desse tema. Há um embate, claro, né, entre governo e Congresso e agora a tentativa de um acordo num ano importante, como disse o João, né, um ano de eleições municipais. Pois é, eu costumo dizer que é muito saudável e natural esse embate entre o Executivo e o Legislativo. Acho que até isso faz parte da democracia, porque o Executivo vem com algumas propostas e o Legislativo está ali, ou deveria estar ali, para ser a voz da população e dizer o que nós, povo, queremos que o Executivo faça. Lembrando que o Executivo trabalha para nós e deveria executar as nossas prioridades. Então, esse embate, essa discussão é muito saudável. E aí, quando eu ouço eles falando em um grande acordo, me preocupa, porque o que foi dado em troca para que haja esse acordo, né? A primeira vez que eu li essa manchete, eu achei que estava falando de prefeituras do Rio Grande do Sul, que iam ter aí uma desoneração para facilitar na reação à enchente. E não, é uma grande estratégia eleitoreira, exatamente para fortalecer aqueles municípios, nós já sabemos quais são os interesses que estão por trás, e a gente fica se perguntando o que foi dado em termos de emenda, em termos de incentivos, para conseguir chegar nesses acordos. Eu tenho mais medo de acordos entre Executivo e Legislativo do que do embate entre esses poderes. Sérgio Zagarino, agora quero que você fale sobre esse tema aí, um tema que de fato aí motivou até um embate maior entre os poderes e agora é essa saída que foi negociada. Olha, Marcelo, eu não tenho dúvidas que existe uma divergência muito grande entre o chefe do Poder Executivo hoje, lá no governo federal, com o Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. E a gente enxerga que eles não estão se comunicando de forma adequada. É muito bonito quando a gente fala que a democracia ela prevê a harmonia entre os poderes. Mas hoje a gente não tem harmonia nenhuma. Tá um querendo colocar a faca no pescoço do outro para querer mais para si, para mandar mais recursos para o seu próprio... É que não é para ser harmonia, é para ser equilíbrio, né? Eles têm sistema de pesos e contrapesos. Um controla o outro.
nós deveríamos ter um sistema harmônico. Eles deveriam, pelo menos, conseguir ter capacidade de diálogo para sentar na mesma mesa, como nós, que às vezes pensamos diferente, e chegar num denominador comum. E lá eles não conseguem. Aí eu concordo com o João. Eles pontuaram, eles só fazem medidas com cunho político que se beneficiam. É isso que a gente tem que extirpar da vida pública. O Brasil nunca vai conseguir andar para frente, caminhar num caminho que seja positivo em termos de responsabilidade fiscal, em termos de enxugar a máquina pública, enquanto a gente ficar tendo como opção para nos representar pessoas que tenham apenas interesse próprio ali nas suas bases eleitorais. E dentre as medidas que o governo poderia, por exemplo, tomar para manter a desoneração aí dessas prefeituras, poderia, por exemplo, parar de ficar, ao invés de criar imposto, começar a enxugar os custos. Gente, a gente está num governo que é volta de DPVAT, é PEC do quinquênio, é a reoneração de novo de 17 setores da indústria que estavam com um pouco de fôlego. Você que é empresário que está assistindo, você sabe como é duro ser empresário no Brasil. E aí o governo, ao invés de contribuir, te ajudar para você conseguir ajudar na geração de renda, empregar mais, na verdade ele está indo no caminho contrário, fazendo arrecadação, querendo entrar em contramão ali com os interesses eleitoreiros do Congresso para arrecadar mais. O governo quer arrecadar mais. E o que está vindo na contrapartida para a população? É muito difícil pensar no Brasil assim. Então, a gente tem que, como o Bellucci contou, a cada 2 anos a gente tem que refletir muito no que nós fazemos com o poder que nós temos na mão, que é o poder da democracia, que é no voto. Guilherme Mendes, o governo alega que foi surpreendido essa decisão que envolve os municípios. A princípio queria barrar totalmente e, do ponto de vista, claro, nas relações políticas, lá não houve essa possibilidade e agora ele acena, então, com essa alternativa. Eu entendo que, penso diametralmente oposto do que os meus colegas. Veja, a gente sempre reclama aqui do custo do Estado ante os municípios, ou seja, as prefeituras têm pouco dinheiro para investir nos seus programas, nos seus projetos, enfim, para gerir o espaço onde o cidadão vive, né? O cidadão não vive nem no Estado, nem na União, ele vive no município. A hora em que o governo federal, diga-se de passagem, contrariado, não propriamente porque tem algo contra os municípios, mas porque quer manter a receita. Então, todo o programa de desoneração afeta diretamente o caixa da União. Por isso, a relutância em se dar a desoneração aos setores da indústria, como ocorreu há meses atrás, depois, novamente, agora a desoneração para os municípios. Isso tudo é dinheiro que sai do caixa da União. Mas a notícia é boa, porque eu não vejo um cunho eleitoral na medida em que isso vai atingir todos os municípios. Então, qual é o cunho eleitoral? O cunho eleitoral partidário? Não existe. Quer dizer, todos os municípios de vários partidos vão ser beneficiados com a medida. E, de fato, vai sobrar mais dinheiro para que os prefeitos lá na ponta façam uso no seu orçamento e realizem aquilo que seus planos de governo decidiram. Então, quer dizer, é difícil, por um lado, você estar no governo federal, porque se você onera, não, está cobrando muito imposto, está interferindo na economia, está tirando a liberdade, todo esse papo que os liberais usam. Se você libera o dinheiro e entrega lá na ponta, você está sendo político, você está dando benefício, fazendo gentileza com o chapéu alheio. Então, quer dizer, não tem solução, não tem como agradar. Agora, achar que desonerar a folha, deixar mais recursos para os municípios, e veja, não são todos os municípios, né? Notadamente os municípios menores, com menor capacidade econômica, que isso é uma medida ruim, eu de verdade não consigo enxergar onde está o problema. O dinheiro vai sair da mão do governo federal e vai para a mão do executivo municipal. E cada prefeito na sua cidade que use como bem entender. E cabe a nós, cidadãos, dentro de cada um dos seus municípios, fazer essa fiscalização normal. Segue o jogo, segue a vida. Todo mundo diz aqui da questão do municipalismo, que deveriam ser privilegiados e fortalecidos os municípios. Essa é uma medida que vai nesse sentido. E, no entanto, na hora em que a medida vem, ela é criticada. De verdade, se eu fosse o ministro Haddad, eu não sei o que eu faria. Porque se cobra, está errado. Se devolve o dinheiro, está errado. A melhor coisa é ele passar a mão no boné dele e ir embora. O conceito está certo. A execução está errada. Concordou a mesa inteira. Muito